pastorzão? Quebra tudo! Amém? Aplauda Jesus aí, meu irmão. Que Deus seja louvado, Aleluia. Que Deus seja adorado. Pastor Fábio é um amigo, né? Então, quando as pessoas são amigas, assim, fica suspeito. Fica suspeito. Na verdade, é Deus que tem misericórdia da minha vida, sempre teve. Para falar de intimidade com Deus, é preciso nós entendermos quem é Deus, né? Vamos nos colocar de pé um minuto e abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. O Evangelho segundo São Lucas. Lucas escreveu 25% do Novo Testamento, né? Ele escreveu Atos e escreveu o Evangelho de Lucas, Lucas 8. Dizem que ele tinha um dom, além de ser médico, farmaco, dizem que ele tinha um dom. Ele era celibato, tinha um dom do celibatário, né? Ele era um celibato. Ele nunca se casou, não tinha essa necessidade de casamento, dedicou toda a sua vida, todo o seu conhecimento a apresentar o Evangelho de uma forma clara, de uma forma prática, não de uma forma lúdica, mas sim de uma forma prática, de uma forma eficiente, de uma forma efetiva e verdadeira acerca do que Jesus fez, do que Jesus faz e do que Jesus fará. Lucas capítulo 8, versículo 22 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos. Disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedecem? Que o Senhor fale a palavra dele em nossos corações, em nossa mente, em nossas emoções, em nome de Jesus. A igreja pode tomar assento. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Isso ajuda muito. Eu gosto muito desse negócio aí. Eu gosto mesmo. Eu não me importo, não. Aliás, gente, a igreja do Senhor é um local de comunhão. Para você ter intimidade, você precisa ter comunhão. E a palavra de Deus, ela nos mostra um Deus íntimo. Como eu já falei hoje de manhã, e eu sempre falo, eu estava falando com o pastor: Pastor, eu gosto tanto desse lugar aqui, eu gostei tanto daqui, eu estou pensando em orar a Deus, estou pensando em orar a Deus para pedir um terreno, uma casa. Um terreno não, uma casa que eu também não tenho mais tempo para ficar construindo mais nada, não. Então, uma casa já pronta, com um terreno bacaninha para mim criar minhas galinhazinhas ali, pegar uns ovinhos, né, um negocinho assim, coisa boa. E aí eu estava pensando nesse negócio de galinha, e eu lembro da minha avó. Quer dizer, eu sou garoto ainda, mas não tão garoto assim, porque eu, né, já passei dos 50, deixa para lá. E a minha avó, ela fazia assim, jogava milho, e vinha aquele monte de galinha, e era pena para todo lado. Era uma guerra, uma fofoca, um negócio das galinhas para disputar o milho. E a minha avó falava: minhas filhas. Eu falei: ô, vó, a minha mãe é tua filha. Então, não, minhas filhinhas, quer dizer, falando das galinhas, minhas filhinhas aqui, avó, minha mãe, minhas tias, elas não são galinhas, elas são gente. E isso
traz para nós hoje, porque Deus não nos cria como se fôssemos um bando de galinhas, que Ele joga a bênção e nós vamos disputar essa bênção, se tapeando, ver quem é mais forte, quem come mais, quem recebe mais, lutando um com o outro. Não é assim. Deus chama você pessoalmente e fala assim: filho meu, toma aqui a tua bênção. Deus não nos trata de forma como um grupo, um bolo de gente que a gente não sabe o nome, nem o rosto, nem nada. Deus trata você como a filho único, como a filha única, em que Ele vai trazer aquilo que é necessário, que você realmente precisa, a bênção que você pede tanto a Deus. Mas, para isso, eu preciso aprender e entender o que é comunhão e o que é intimidade com Deus. E o texto que eu li, aparentemente, parece que não tem a ver com intimidade com Deus. Deixa eu dizer, tudo a ver com intimidade com Deus. Quando eu era moço, bem mais moço, morava num lugar muito difícil, né? Muito ruim. Não tinha luz elétrica quando eu era bem menino. Depois veio a luz elétrica, mas lá em casa não tinha nada, não tinha banheiro. Eu fui conhecer papel higiênico, eu tinha 12 anos de idade. 12. Até 12 anos de idade eu não sabia o que era papel higiênico, não tinha água na nossa casa. Eu tinha um pai violento, tenho, só que ele não é mais violento porque está muito velho, e que sumia, quando voltava, batia na minha mãe, em mim e na minha pequena irmã. E assim a nossa vida era muito difícil, muito, muito difícil. Minha mãe era faxineira para poder nos cuidar. E eu conheci Jesus, eu tinha 13 anos, e nenhum crente falou do Evangelho para mim, porque eu morava praticamente... Aqui tudo é morro, né? Mas os morros de lá são diferentes dos morros daqui, né? E eu morava naquela grimpa lá, onde não tinha água, não tinha luz, não tinha gente. E os crentes não falavam muito comigo, porque, além de eu quase não ter acesso às pessoas decentes, tinha acesso a pessoas indecentes, mas as pessoas decentes eu quase não tinha acesso, e os crentes não gostavam de ir naquele lugar, porque era muito pobre. E gente pobre, naquela época, parecia que incomodava alguns irmãos, mas, graças a Deus, que existe gente ainda que tem intimidade com Deus, e algum crente, que até hoje não sei, foi lá no morro e escreveu lá assim: só Jesus salva. E desde que eu aprendi, fui alfabetizado, eu lia aquele negócio todo dia, abria a porta da minha casa, eu via lá, só Jesus salva, bem grandão, com letra de cal. Toda vez que chovia, o bendito, abençoado crente ia lá, pintava de novo, só Jesus salva. E eu cresci não, né? Eu não cresci não. Mas o tempo passou, eu lendo aquele negócio, só Jesus salva. E um belo dia, eu passei em frente a uma igreja presbiteriana, de onde eu vim, uma igreja presbiteriana, e estava escrito na porta, só Jesus salva. Eu entrei e estou aqui até hoje, né? Porque aquela pessoa que escreveu tinha intimidade com Deus. E para eu, quando comecei a ser treinado no Evangelho, a ser doutrinado, o meu doutrinador, o meu discipulador, hoje está na glória, o nome dele, ele era um presbítero chamado Jailson Lessa. Isso quer dizer que não precisa ser pastor para discipular ninguém. Ele não era pastor e me discipulou por muitos anos. E me forçou a estudar muito, porque ele falou para mim: olha, rapaz, o que vai mudar a sua vida é o nível de intimidade que você vai ter com as coisas que você escolher. Se você escolher ter profundidade, intimidade com drogas, você vai se afundar nas drogas. Se você resolver ter intimidade com o estudo, você vai crescer na vida. E assim, ele foi me explicando que tudo na vida vai da decisão que eu tomo e da intimidade ou da profundidade daquilo que eu quero me envolver. Então, se você é um profissional, se você não tiver profundidade ou intimidade com o seu trabalho, com a sua profissão, alguém que seja mais capacitado que você vai levar à sua frente. Certo ou errado? Estão entendendo? Estão concordando? Não é assim que funciona?
É assim que funciona. E aí eu comecei a aprender a ter intimidade com Deus, porque eu vi que somente Deus poderia transformar a minha vida daquele garoto que não conseguia olhar num espelho. Também não tinha espelho, né? E ter que carregar água, isso com 9 anos de idade, eu já tinha que deixar 200 litros de água cheio para poder ir de manhã, isso para poder ir para a escola, um pai violento, como já disse aos irmãos, e só Jesus que poderia mudar a minha vida. Então, eu busquei Deus, busquei intimidade, aí abriu-se uma porta para eu trabalhar como camelô. Mas lá eu fui trabalhar como camelô, já ainda garoto, surgiu uma oportunidade para eu fazer prova para poder fazer faculdade. Que sonho! Eu fiz e passei. Aí fiz a primeira faculdade, depois eu fiz a segunda faculdade, depois eu fiz a terceira faculdade, e eu não parei mais, porque eu aprendi a ter intimidade com um Deus que transforma vidas. Mas isso não altera e não muda a necessidade de viver. O que isso tem a ver com o texto? Vocês vão entender agora nessa introdução que o texto ele vai mostrar pessoas que estavam em uma situação, estavam passando por uma situação de intimidade com o seu Senhor. Jesus Cristo já havia feito um monte de milagres, Jesus já tinha dito um monte de parábolas, Jesus havia feito um monte de coisa, Jesus já tinha tido, inclusive, problema com os seus parentes, que os seus irmãos não acreditavam nele, seus parentes o aborrecia. Por isso que ele disse, olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é aqueles que fazem a vontade de Deus, porque os parentes estavam perturbando, enchendo a paciência. E Jesus tinha feito milagres extraordinários até então. Ele entra no barco e fala para os seus discípulos, vamos passar para o outro lado. Eu gostaria que você prestasse atenção que é Jesus quem manda os seus discípulos entrarem no barco para passar para o outro lado. Porque do outro lado Jesus ia achar sossego? Não. Porque do outro lado tinha uma cidade chamada Geráseos e chamada Gadara, que havia lá nessa cidade 2 homens, os endemoniados de Gadareno, que também perturbavam a cidade inteira. E Jesus tinha mais o que fazer do outro lado do que ficar perdendo tempo com aborrecimento do lado de cá. Mas nota que ele não fugiu de aborrecimento, ele não fugiu da luta, ele não fugiu da vida, ele somente passou para o outro lado da margem, quer dizer, ele tirou um pouquinho o foco de um lado de problema para poder enfrentar melhor o outro. Deixa eu dizer para vocês, a vida não é justa com ninguém. A vida é para ser vivida e vencida. A vida não é aquela caixinha de surpresas maravilhosas de Kinder Ovo. A vida é briga feia. A Bíblia diz que a vida é viver nesse mundo, e o mundo jaz no. Então não espere. Mude o foco quando tiver que mudar, mas lute. Saiba que você vai ter que lutar. Isso não importa a idade. Cada idade tem as suas lutas. Bom, pois bem, vamos lá. Aí Jesus fala para os seus discípulos, e guarda essa palavra, está aí em Lucas capítulo 8, se você deixar a sua Bíblia aberta aí vai ser muito bom. Jesus fala para eles, olha, passemos para o outro lado, ou seja, é Jesus quem começa o negócio. E tem uma outra palavra no versículo 22 que eu gosto muito, que diz assim, aconteceu que num daqueles, está dizendo que foi um dia planejado, está dizendo que foi um dia preparado, está dizendo num daqueles, qualquer dia, num daqueles dias em que você está lutando, que você já fez tanta coisa, num daqueles dias você está num barco. Não tem como você prever o que acontece nesta frase, num daqueles dias. E Jesus ainda faz mais com os seus discípulos. Olha, num daqueles dias, entra ele no barco e fala com os discípulos, entrem comigo. E os discípulos entram no barco e mais. O livro de Marcos vai dizer que pessoas que seguiram os discípulos entraram em outros barcos.
é Marcos 4, entraram em outros barcos e começaram a seguir o barco que estava Jesus e os seus discípulos. Note bem que Jesus entra no barco, chama seus discípulos e outras pessoas em outros barcos acompanham os discípulos. Meu irmão, minha irmã, você está sendo observado. Pessoas não estão seguindo Jesus, estão seguindo você. E onde o seu barco for, essas pessoas vão te acompanhar. Nós estamos falando aqui de parente, nós estamos falando aqui de filho, de filha, de irmão, de irmã. Nós estamos falando aqui de um vizinho chegado. Nós estamos falando aqui de um amigo próximo e querido. Pessoas seguem você o tempo inteiro. Se você acertar, elas acertam. Se você errar, elas criticam. Entenderam? Num dia qualquer da vida, Jesus entra no barco, chama seus discípulos, pessoas acompanham, vão montando aí na sua cabeça o pano de fundo e para atravessar o mar de Tiberíades, ou o lago da Galileia. Muito famoso esse lago, né? O lago da Galileia ou o mar de Tiberíades. Era um lugar de água doce, mas que ventava pra caramba naquele lugar. E aí, acontece que Jesus dorme dentro do barco. Intimidade com Deus. Jesus entra no barco, estava cansado, havia feito tanta coisa, e ele pega um travesseiro e dorme no barco. Só que o vento se levanta, os discípulos estavam com Jesus, o vento se levanta e começa a bater o barco, bater. Eu devo dizer que esses discípulos eram Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, homens rústicos, homens machos, pescadores experientes, homens que sabiam o que é mar, homens que conheciam os ventos, as marés, homens que sabiam exatamente o que era uma noite na voragem do mar, homens que não seriam pegos de surpresa por qualquer vento, homens que não seriam desestimulados por uma chuva ou por um vendaval quando tivessem que pegar peixe. Esses mesmos homens, quando o barco começa a afundar, eles começam a gritar desesperados, dizendo: vamos morrer. Gente, na vida, existem momentos em que, por mais crente que sejamos, dá vontade de gritar: eu vou morrer. Há um ano atrás, eu tenho 5 filhos. 5. Há um ano atrás, eu continuo dizendo que eu tenho 5. Continuo dizendo, eu tenho 5 filhos. Mas um ano atrás, o meu filho mais velho, o meu primogênito, ele adoece gravemente, uma doença muito grave. Garoto com 30 anos, trabalhador, casado. Ele adoece, a esposa vai embora, eu descubro que ele está doente, trago ele de volta para casa, e do tempo que eu trouxe ele de volta para casa até o tempo que eu sepultei meu filho, foram 2 meses e meio, 3 meses. E doía no meu coração, porque eu me lembrava daquele filho que eu pegava no colo, foi o meu primeiro, que eu pegava no colo ainda meio sem jeito, treinando ser pai com ele, aprendendo a ser pai com aquele menino, e eu vi crescer, e eu cuidei, e eu limpei, e eu dei comida, levei para a escola, saía com ele abraçado pela rua. Agora eu estou pegando esse mesmo menino, só que com 30 anos de idade, no colo, porque ele já não andava mais, ele já não comia mais, ele não conseguia ir ao banheiro sozinho, ele já não falava mais, e ele morreu. E como é que eu iria ter gratidão no coração no meio de tanta dor? Porque eu sempre fui um homem fiel a Deus. Pago meus dízimos, devolvo minhas ofertas. Vivo uma vida decente do lar. E aí a questão e o questionamento começa a ser imediato. Porque eu, Senhor, ver o meu filho morrer sem eu poder fazer absolutamente nada, vendo cada órgão do meu filho ser paralisado um a um, sem eu poder fazer nada.
a gente que é o chefe da casa, que é o pai de família, começa a ter balanços. E eu precisava que Jesus Cristo falasse comigo. Mas naquele momento, no momento de dor, parecia que Jesus estava dormindo dentro do barco. Eu sou crente há um tempão, desde os meus 13 anos de idade, né? Então tem mais de 40 anos que eu sou servo de Deus, e sempre ouvi Deus falar, sempre busquei Deus na madrugada, a monte, tudo de prazeres espirituais, eu busco Deus, eu faço isso. Monte agora não vou mais não, né? Só se for de carro. Mas não censuro, não critico quem vai, né? Fui muitos anos. E nesse momento de intimidade com Deus, eu busquei Deus, e parecia que Jesus estava dormindo dentro do meu barco. Não sei se acontece isso com você, mas aconteceu comigo no meu momento de angústia, que eu mais precisava ouvir a voz do meu Senhor, no momento em que eu mais precisava ouvir a voz do meu Salvador, eu parecia que estava falando com os ventos, porque Jesus estava parecido que dormia dentro de mim. Já passou por isso? De você estar sofrendo no clamor, na angústia, ora, busca, e Deus fala o quê? Nada. Parece que ele está dormindo. Mas o mais interessante que Deus falou, olha, na palavra, Jesus está dentro do barco. Mas que adianta Jesus estar dentro do barco se ele está dormindo? Tem um propósito. A intimidade com Deus vai dizer para você qual o propósito. Quantos aqui já pediram tantas vezes quantas bênçãos a Deus e não receberam? Senhor, eu preciso disso, e oraram, jejuaram, buscaram. Deus deu? Não. Passou por isso aí? Faz um sinal assim. É só eu? Ah, não, é todo mundo, né? De buscar Deus, de pedir Deus, de se consagrar, jejuar, meu irmão, por uma causa, e Deus fez o quê? Nada. Não deu. O que isso tem a ver com intimidade, minha irmã? Eu tenho um neto. Meu neto hoje está com 9 anos, vai fazer 10. Quando ele fez 9, se perguntava para ele quantos você tem, vou fazer 10. Pô, cara, fez 9 agora. Nessa idade a criança quer ser adulto, e depois de adulto quer ser criança. Quer que o tempo volte, o tempo nunca volta. O tempo só avança. Só avança. O tempo não faz nada de bom com ninguém. Não busque Deus não para tu ver se o tempo melhora alguma coisa. O tempo faz a tinta da casa descascar. O tempo faz o cabelo preto da gente ficar branco. O tempo tira a força dos nossos braços. O tempo leva tudo que amamos. Busca Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Mas nós não somos senhores de nada. E quando nós entendemos isso, eu falando com meu neto, eu tenho uma faca, aquelas facas de grandona assim, né, aquilo ali corta que é uma maravilha. Para descascar laranja, olha a cabeça minha também, né? É porque o meu avô descascava laranja comigo. E aí eu fui descascar laranja com meu neto agora. E eu peguei aquela faca grande, estou lá descascando a laranja, e tem todo um processo, né? Para não ferir a laranja, para não quebrar a casca, e a criança ali. Né? A gente faz isso de propósito, né? A gente faz isso de propósito. Demora a descascar para a criança ficar ansiosa. Ele descascando e depois cortar a tampinha para dar para ele. Ele está olhando fazer aquilo. Aí, né, dei bobeira, vai os dedinhos. Ele tem os dedinhos, que ele é um garoto, né, é novinho, mas ele é assim, tipo filho da Lívia e outras crianças que eu já vi aqui, a sua filha também. Ele é novinho, mas é grande. Né? Não é igual a gente não, irmão. Como é que pode? Né? Não ri de mim, não. A gente, e tu também não ri não, tá? Deus te abençoou, mas não, a bênção nossa é diferente, né? E ele é novinho, mas é desse tamanho assim, é largo, aquele garoto que vai ficar tudo tipo negão, sabe? 3x4, desse tamanho. Mas tem os dedinhos gordinhos, é criança, né? E ele era mais novinho ainda. E ele pegou a faca, pegou a laranja para fazer igual. Aí eu tomei. Não. Você tem que frustrar a criança, viu? Você tem que frustrar a sua criança. Não.
O garoto começou a chorar, mas chorou como se eu tivesse batido nele, se eu tivesse espancado a bendita da criança. Fiquei olhando, que exagero. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tinha intimidade com a faca. E eu tinha. Se eu desse a faca na mão daquele menino, por mais choro e desejo que ele tivesse, o que ele estava demonstrando no momento, ele faria o quê com aquela faca, com seus dedinhos gordinhos? Tosaria o dedo fora. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos saber o que é intimidade com Deus, porque nós ficamos pedindo um monte de coisa para Deus, mas é a faca grande com o dedo gordinho de criança. Deus não vai dar, porque Deus te ama o suficiente para você não cortar seus dedos. Deus faz assim, Deus cuida de nós. E muitas das vezes, quando nós achamos que Jesus não está nem aí, é que Ele está cuidando de você. O não de Deus é cuidado, é intimidade. Mas nós precisamos dessa intimidade para saber se é um não ou se é um sim. Porque também está escrito, tudo quanto pedis em oração crendo. Mas por que não recebe, gente? Porque está escrito em outro lado, lá em 1 João, no capítulo 5, está escrito que tudo quanto pedimos crendo, de acordo com a sua vontade. Esse é o segredo. Quando eu entendo a vontade de Deus, aí eu passo a orar de maneira correta. Intimidade com Deus. Pois bem, os discípulos agora acordam Jesus. Eles estavam muito preocupados, estavam morrendo de medo. Iriam morrer afogados. Quantos aqui já estiveram no mar à noite? Ou já viram o mar de noite? Dá para ver nada. Se tiver tempestade, então, meu irmão, tu não vê nada, não sabe nada na profundidade, onde é frente, onde é atrás. Se a costa lá estiver sem luz, se a praia não tiver luz, tu não sabe onde é terra, onde é alto mar. Você pode nadar para o lado errado fácil. Pode navegar para o lado errado fácil, porque não tem nada. Estava uma tempestade de vento. Não tinha nada. Homens experientes e fortes estavam morrendo de medo de seguir adiante. Mas lembre-se que Jesus estava onde? Jesus estava onde? Jesus está no seu barco. Fale assim comigo, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Jesus está comigo. O teu barco não vai afundar. Por mais problema que você possa estar passando, o seu barco não vai afundar, porque onde Jesus está, Ele ainda é Senhor. Por mais que pareça que Ele não está aí para mim, por mais que pareça que Ele não está ouvindo a minha voz, por mais que pareça que tudo está contra mim, porque depois que eu enterrei meu filho, 3 meses depois, a minha única irmã, eu só tenho uma irmã, criado com ela comigo, nunca nós nos separamos para nada. Sofre um AVE, que ela também é mais de 50 anos que ela tem. Sofre um AVE, queda de altura, abre um buraco enorme. Morre, não morre, morre, não morre. No início da pandemia de corona. Morre, não morre por 21 dias, entubada. E eu tendo que meus pais com comorbidade, minha mãe tem uma senhorinha, meu pai outro senhorzinho, não ia entrar no hospital, estava proibido. Só eu e a minha namorada. Só eu e ela, minha esposa, cuidando disso. Aí levamos ela, a ambulância levou, internou, e quando nós estávamos voltando para casa, ao invés de eu pegar um caminho, eu errei. Pressão, escuro, angústia. Tinha 3 meses que eu tinha enterrado meu filho, sofrendo horrores. Agora, o medo de ter que enterrar minha irmã. E os meus pais? Já estavam sofrendo a angústia de ter perdido o neto primogênito deles. Agora perder a única filha. E quando eu errei o caminho, peguei uma estrada esquisita, e quando consegui achar a rodovia Presidente Dutra, quando eu estou voltando, um caminhão passa, mas arrebenta ao lado da minha esposa ali, sai levando tudo. De madrugada, tudo escuro. Eu falei, Deus,
O Senhor está dormindo no meu barco? Até onde isso vai chegar? Aí o Senhor falou claramente no meu coração o que esses discípulos, sob pressão, não conseguiram ver. Jesus havia realizado muitos milagres antes de entrar no barco. Jesus Cristo realizou muitos milagres na minha vida. Quando meu filho morreu na quarta-feira, foi na quinta-feira, madrugada, foi enterrado na sexta. Mas quando ele sofreu ele morreu, pronto. E ali naquele momento que eu estava recebendo a notícia do meu filho morto, aliás, quando eu dei entrada com ele, a última entrada com ele no hospital, ele na cadeira de rodas, eu olhei para minha esposa, eu tive uma visão, do jeito que eu estou vendo vocês, eu vi essa cena, eu vi meu filho morto. Até então eu estava lutando até o último fio de esperança pela cura dele. E eu vi meu filho morto. Eu virei para minha esposa e falei assim para ela, nós não vamos sair daqui com ele mais. Ele vai ficar aqui. Eu vi o Gabriel morto. E meu coração ficou como, eu desabei. E olha que eu costumo ser um homem muito forte, devido à vida, por isso que eu contei para vocês, a minha vida foi muito difícil. Eu nunca tive aniversário, nunca tive Natal, meu primeiro aniversário quem fez foi minha mulher, para mim, pra vocês terem uma ideia. Porque eu nunca tive Natal, nunca tive aniversário, nunca tive nada dessas coisas, e eu me tornei aquela pessoa muito dura, muito difícil, porque eu não sabia o que era alegria, não sabia o que era felicidade. E, de repente, esse mesmo homem, quando vê o filho morto, desaba de uma tal forma, e eu comecei a chorar, e chorar muito. O desespero entrou no meu coração. E, de fato, meu filho morreu. A visão se cumpriu. Mas aí, quando eu recebo a notícia, olha, o médico fala, nós tentamos reanimar várias vezes, mas ele não resistiu, e ele morreu. Naquele mesmo momento, eu tive outra visão. Do mesmo jeito que eu tive a primeira, como vocês estão me vendo, eu vendo vocês, eu tive uma outra visão. Dessa vez, eu vi o meu filho do jeito que ele era antes de ficar doente, com o seu violão. Lívia conheceu esse menino com o seu violão, ele estava, e ele era um ministro de criança excepcional. Eu vi esse menino agora com o seu violão, com aquele sorriso largo que ele possuía, ele se afastando de mim, ele entrando de costa numa porta, uma porta se abriu atrás dele, não vi nada o que tinha atrás da porta, nada. Só vi uma luz muito brilhante, mas muito brilhante, ao ponto de ofuscar a minha vista, e o meu filho também não falou nada comigo, eu só vi ele sorrindo, e foi se despedindo de mim, e entrou no paraíso. Esse foi o meu consolo. Eu sei, por isso que eu digo, eu tenho 5 filhos. Porque o meu falecido está vivo nos braços de Deus. E isso é uma coisa assim que animou, me alimentou. Continuei triste, chorando todos os dias. Até hoje eu choro. Só tem 1 ano, né? Até hoje eu choro, mas eu sei exatamente onde ele está. Ele está bem. E aí Deus, naquele momento em que eu estava ali questionando por que minha irmã está daquele jeito, por que eu bati o carro de madrugada, o que eu vou fazer? O lugar é longe, não tem ônibus. Para chegar lá, 2 ônibus e demora um dia inteiro para chegar no hospital, para depois voltar todo dia. Não ia dar. Aí, questionando isso, Deus me lembrou dos milagres que Ele havia feito. A minha fé se animou. A intimidade, irmãos, com Deus é isso. É no momento da angústia, mesmo sabendo que Deus não está falando nada, Ele continua dentro de você. Jesus está vivo dentro de você. O seu barco não vai afundar. A situação difícil, irmãos, por mais difíceis que ela seja, e tem muita situação difícil, ela vai passar, porque aqueles discípulos tinham o Deus de todas as coisas dentro do seu barco. Gritaram eles: Senhor! Jesus se levantou. Nota o texto que Jesus não fala com eles. Jesus não levanta perguntando o que aconteceu. Sabe por quê? Jesus já sabe
o que está acontecendo. Ele está vendo exatamente tudo o que está acontecendo. Jesus levanta, está aqui no texto, e dá ordem ao vento. Mas antes disso, o texto lá de Marcos, estamos em Lucas, o texto lá de Marcos diz que o vento estava afundando e entrando água não só no barco dos discípulos, mas no barco de todos aqueles que seguiam os discípulos. Eu quero dizer para você que sua angústia, sua tristeza, o seu desespero, você que é um homem ou uma mulher de fé, a sua angústia, o seu desespero, Deus sabe, mas essa angústia e esse desespero também está sendo seguido. Se você afundar, aquele que te segue, afunda junto. Irmão, irmã, levanta a tua cabeça. Se a água está entrando, Jesus está no barco. Eu me pergunto, como é que alguém consegue dormir num barco com tempestade? Intimidade com Deus. Diante da tempestade, eu não vou afundar. Posso chorar, posso reclamar, posso questionar, posso brigar. Deus não fica zangado com isso. Também você não pode demonstrar rebeldia. Mas você pode demonstrar suas lágrimas. E aí Jesus fala, olha, vento, mar, acalma-se. E quando o vento e o mar acalmou, não acalmou só o barco deles, acalmou o barco daqueles que seguiam também. A sua vitória vai impactar as pessoas que estão observando você. Muitos testemunhos vão surgir da sua vida. Olha, eu observei aquele irmão, aquela irmã, e quando no momento de luta dele, ele permaneceu firme no Evangelho, e por isso eu estou aqui, porque ele conhece um Deus que é vivo, e eu quero conhecer esse Deus. O barco de quem acompanha você também pode afundar, se você afundar também. Então, não afunde, porque Jesus está no seu. Aí Jesus dá a ordem, e o vento cessa, o vento estanca, e eles, admirados, dizem assim, quem é este? Mas antes disso, Jesus fala assim para eles no versículo 25, onde é que está a vossa fé? Ora, eu sei, Hebreus 11:1, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Jesus estava dormindo de propósito naquele barco. Você está passando por esse problema, parece que Jesus está longe de você, ele não está, mas ele ainda não agiu, porque ele faz essa pergunta para você esta noite: onde é que está a sua fé? Gilberto, seu filho morreu, filho de tanta gente morre. Onde é que está a sua fé? Porque você diz para todo mundo que tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso amar o meu filho ou a minha mulher mais do que eu amo a Deus. E na hora que Deus recolhe um filho, eu vou ficar com raiva de Deus? Na hora que eu estou na moenda, na tempestade, eu vou abandonar a fé? Na hora que eu estou sofrendo, eu vou questionar, esse negócio de religião não serve. Onde é que está a tua fé? Jesus Cristo fala assim, olha, por toda a palavra dele, por todo o Novo Testamento, Deus fala para nós, fé é a certeza de fatos. Fé é a certeza de fatos. Convicção daquilo que espera. O que você está esperando? É uma convicção tua ou um achismo teu? Ah, eu sou um homem, uma mulher de fé. Está sofrendo, já não vem mais à igreja. Veio o Covid. Eu hoje de manhã falei que Covid é o pinto. O galo vem. Se o pinto fez o que fez, só a tua intimidade com Deus vai te produzir experiência suficiente para você aguentar o que está por vir.
problema você vai ter enquanto estiver vivo. Então, se você tiver intimidade com o teu Deus, mesmo que o barco sacuda para lá e para cá, eu tenho fé. Jesus fala para eles, olha, onde é que está a tua fé? Onde é que está a fé de vocês? E eles não respondem nada. Eles tinham visto tantas coisas. Gente, esse pessoal tinha visto Jesus multiplicar pão e peixe. Esse pessoal tinha visto... E no momento em que Jesus dorme no barco, o vento sacode, eles acham que vão morrer. Quantos milagres você já viu na sua vida aí? Você já viu algum milagre? Quer ver um? De manhã você não respirou? Você não ficou de pé sobre os seus próprios pés? Você não foi ao banheiro sozinho? Você não conseguiu se limpar sozinho? Fazer sua higiene? Você bebeu água hoje? Você comeu? Eu comi bem. Me levaram para comer um negócio bom pra caramba. Eu comi bem. Você também. E quantas vezes já comi só pão duro? Já tive isso na vida. Pão duro, não tinha mais nada, só o pão duro. Mas comi, estou aqui. Quantos milagres você já viu na vida? Você acha que Deus vai mudar agora? Você acha que Deus vai te abandonar agora? Você acha que Deus vai te deixar para lá agora? Se está difícil, minha irmã, aguenta mais um pouquinho. Tem intimidade com teu Deus, vai buscar Deus no teu quarto. Isso me lembra de um homem que precisava tanto de intimidade com Deus. Isso é um fato verídico, um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem comprou uma mina de ouro, e disseram para ele que tinha muito ouro ainda na mina. E ele começou a cavar. Cavou 1 ano, só tirava pedra e terra. Cavou 2 anos, pedra e terra. 3 anos, mudava um pouquinho. Ao invés de ser pedra e terra, era terra e pedra. E foi isso durante muitos anos, até que ele cansou. Falou, sabe, não tem ouro nada nessa mina. E ele vendeu a mina para um camarada, dizendo a mesma coisa, tem ouro nessa mina. E o outro camarada comprou. E eu imagino que ele deva ter pensado, pô, eu trabalhei 10 anos nessa mina, não tirei nada. Vou vender, preço que alguém quiser pagar, e o outro que cabe mais 10 anos, porque nada vai tirar também. E passou a mina para o outro. E o outro cavou 1 metro. E achou o filão de ouro, ficou milionário. Se aquele homem que cavou 10 anos cavasse mais 1 metro, todo o esforço de 10 anos teria valido a pena. Deus manda dizer para você nessa noite, falta só 1 metro. Tenha intimidade com Deus, falta só 1 metro. Tenha intimidade com Deus, busque a Deus, tranquilize o seu coração. A tempestade está difícil, o vento está batendo, está dolorido. Mas 1 metro. A vitória vai estar nas tuas mãos. O sossego vai chegar à tua casa. O vento vai parar de bater no teu barco. Pelo menos essa batalha você ganha. Tem outras. Tem outras. E cada batalha é uma experiência a mais com Deus. Estou terminando. 8h30, já está na hora, né? Foi 8h30 que você falou comigo, né? Ah, tá. Então tá bom. Preciso correr muito não, só um pouquinho. E aqui outra coisa que eles dizem, né, que Jesus fala para ele, onde é que está a vossa fé? E a fé, quando ela é ativada, não importa o tamanho do vento e o tamanho da onda. Porque Jesus Cristo disse o seguinte, olha, se tiveres fé do tamanho de um grão de... Sua fé pode ser pequenininha como um grão de mostarda. A intimidade com Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecerem. Jesus Cristo está além do que nós pedimos ou pensamos. Tem um texto que eu gosto muito, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no pastor, conforme o seu poder que opera no outro pastor, conforme o seu poder que opera
é em nós, é em mim. O poder de Deus opera em você. Então vamos lá, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou sonha, conforme o poder dele que opera em você, meu irmão. Então saiba, mesmo que Jesus não esteja falando nada contigo, mesmo que o vento e o mar esteja muito agitado, saiba que no momento certo você vai usar a fé e Jesus vai resolver o problema. Porque Jesus falou aqui, olha meu amigo, eu estava dormindo, porque vocês precisam usar a fé de vocês. Eu estou quieto na sua vida, meu irmão, meu filho, porque você precisa aprender a usar a sua fé. O vento está difícil, está soprando, você precisa aprender a usar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus está no barco, ele não vai afundar, meu irmão. Você pode chorar, pode sofrer, é justo isso, mas não desiste não. Continue crendo, vamos para cima. Jesus disse o seguinte, olha, tu quando orares, entra no teu quarto, busca intimidade, conta para ele o seu problema. Quantas vezes eu chorei com Deus, falei, Senhor, se eu pudesse trocar, me leva, deixa meu filho vivo. Aí um médico falou comigo, olha, o rim do seu filho já era. Se ele sair dessa, ele vai ter que fazer hemodiálise ou um transplante. Depois o neurologista falou, olha, seu filho está com um problema sério, numa área do cérebro, e ele não é neurologista não, ele é infectologista, né? Porque ele pegou infecção lá no hospital, e está com um problema numa área do cérebro. E aí Jesus falou para mim, se ele sai, você vai ter um neném que tem que fazer aquele negócio por causa do rim, né? Hemodiálise para a vida toda, e vai ser um vegetal. Um homem de 30 anos. Aí Deus falou para mim, ele está saudável, ele está perfeito. Por mais que aquilo foi dolorido para mim, era o melhor para o meu filho. Às vezes a sua luta, a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza, pode ser dolorido para você. Mas no fim, a intimidade vai dizer que foi bom para você. Quando se corrige um filho, dá dó, né? Chora, como se o mundo tivesse acabado. Mas você sabe que se deixar a criança fazendo daquele jeito, você vai perder um adulto lá na frente. Deus faz a mesma coisa. Quando a gente corrige um filho, estamos certos. O filho vai chorar, vai ficar com o traseirinho vermelho. Não tenha pena disso. Não tem excesso, mas não tenha pena. Daí um tempinho ele vai vir para o seu colo, puxando assunto, carinho, porque ele tem intimidade contigo. Ele sabe que aqueles tapas que você deu não tem ódio, não tem ira, não tem raiva. Se você está passando por luta, saiba que Deus continua com o mesmo sentimento por você. Saiba que Jesus continua te amando do mesmo jeito. Saiba que Ele continua crendo, que Ele continua vendo que você vai aprender a crer. Ele está te ensinando isso. Saiba que Ele está olhando você e dizer, filho, aguenta mais um pouco. Eu estou no teu barco, a coisa vai passar. Desiste não. Onde é que está a tua fé, minha irmã? Onde é que está a tua fé, meu irmão? Onde é que está a nossa fé? Eu tenho um texto de Jeremias que eu gosto muito, que diz assim, se no dia da tua... Não, se te cansas com os que caminham a pé, o que farás com os que vão a cavalo? Se temes, se tem medo no dia de paz, o que farás na floresta do Jordão? Se com homens igual a mim, eu já me canso, com o que tiver na minha frente a cavalo, eu vou perder antes de começar. Então não se canse. Jesus está no barco. Não se canse. Jesus está no barco. Vai para o colo.
Mas Jesus não falou nada, não respondeu minha oração. E daí? Ele não quis responder, ué. E daí? Não mudou, não. Ele continua abençoando. Ele só pergunta: onde é que está a tua fé? Ora, os discípulos se maravilham dizendo: quem é este que dá ordem e acontece? Dá ordem e acontece. Em outras palavras, vocês poderiam dar ordem e ver acontecer. Vocês poderiam ver o mar se aquietar. Vocês poderiam ver o vento se aquietar, porque nenhuma tempestade dura para sempre. Se eu estou no barco, o barco não vai afundar. Usa a sua fé, porque a tormenta vai passar, o mar vai serenar e você vai ter boa bonança, um bom mar para navegar dali em diante. Só aguenta a tempestade, porque ela passa. E no momento certo, Jesus chama à existência aquilo que você precisa.